terceiro culto de missões do ano de 2019. Fazer missões no Brasil está muito difícil, devido às pressões externas. Nós pretendemos fazer um culto ali na praça e foi a maior dificuldade do mundo. Não conseguimos realizar. É tanto documento que parece que você vai comprar um terreno na lua para fazer um culto em rua agora. Então, cabe a nós, que temos a certeza da nossa salvação, que abrimos o nosso coração e confessamos a todo mundo que amamos a Cristo, a gente reagir. E como é que a gente reage? Nem por força, nem por violência. Oração. Orando por essa Secretaria de Missões, orando pelos pregadores que usam esse púlpito para falar a palavra de Deus, incentivando missões. Igreja não cresce sem evangelizar e sem amar ao Senhor. Portanto, hoje, coloca o seu coração bem exposto para que nós possamos sentir o seu amor por missões e pela obra de Deus. Porque aqui nós estamos para glorificar o nome de Deus. Eu vou pedir ao irmão que ele faça a oração inicial. Nosso irmão Caçula. Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome, Pai. Nós te louvamos pela tua presença conosco, pelo teu companheirismo, te louvamos pelo cuidado todo especial que o Senhor tem para com cada um de nós. Pedimos a tua bênção, a tua direção para este culto, que o Senhor possa estar abençoando cada um dos teus filhos que já subiram à tua casa, no propósito de louvar, glorificar, exaltar o teu santo nome e te oferecer este culto, ó Pai, a ti, Senhor, que as nossas almas te são devedoras. Quero te agradecer pela tua presença, porque ela se faz presente, porque nós sentimos a tua real presença. E a tua palavra diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Por isso nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome. Pedimos a direção para que o Senhor possa abençoar cada parte constitutiva deste culto. Perdoa nossas falhas, nos ajuda a cada dia viver uma vida que agrade ao Senhor. Quero te agradecer ao Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido e, acima de tudo, a graça de sermos os teus filhos. Agora pedimos ao Senhor pelo departamento de missões, que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja, fortalecendo, dando graça aos teus filhos que já são salvos, aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, através do evangelismo, através do trabalho de missões, que nós possamos cada dia mais colocar os nossos corações, ó Senhor, nesse propósito de fazer a tua obra, levar o evangelho às almas perdidas, para que muitas pessoas que ainda estão partindo para a eternidade sem salvação, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, aceitando como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida pessoal, abençoando poderosamente esse departamento, engrandecendo os teus filhos, o desejo de fazer a tua obra, porque a obra não é da igreja, a obra não é do pastor, a obra é do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Quero te agradecer pelo departamento, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos que fazem parte desse departamento de missões. Abençoa aquele que vai trazer a mensagem nesta noite. Usa o teu filho com muito poder, com muita graça. Enche do teu espírito, ó Pai. E que nessa noite nós possamos, ó Deus, aprender mais da tua palavra. Ouvir a tua palavra. Se alimentar da tua palavra. Porque a tua palavra é vida para as nossas vidas. Acende a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Quero te agradecer pelos visitantes que já chegaram à tua casa, por os que vêm caminhando, que o Senhor possa guardar em segurança o teu povo. Aceite a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Ainda de pé, eu gostaria que Bruno e Josias viessem fazer a leitura que está no boletim da Escola Dominical. Bruno e Josias. Os irmãos que não receberam o boletim, é só levantar a mão, que um diácono vai entregar a você. E se tiver encerrado o boletim, não tem nada não, irmão, fila do outro. Pode encostar no irmão e ler. A leitura é rápida, tem um aqui se precisar. Vocês dois têm? Um aqui, outro lá. Graças e paz, irmãos. Amém?
Vamos fazer a leitura de forma responsiva. Se encontra no verso do seu boletim. Está lá em Atos 2, né, do 1 ao 13. E eu lerei os versos ímpares e os irmãos, juntamente com o diácono Josias, lerão os versos pares. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia. E Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Vamos repetir juntos, irmãos, o verso de número 4. Amém? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, irmãos? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 440. Murilo vai nos conduzir. Os irmãos já estão sentados. Seria bom a gente louvar em pé, porque a gente respira melhor, o diafragma fica mais solto. Mas quem quiser ficar sentado, pode ficar. Irmãos, a graça e a paz de Senhor Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor, Salmos e Hinos 440. Vamos nós trabalhar, amém? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus e no seu bom conselho vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor a servir a Jesus. Com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e aos famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação com seu sangue nos dá. Labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que vamos nós trabalhar e aos perdidos dizer: de Deus hoje mesmo perdão podem ter. Buscar ao Senhor, redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá. No amor, com fervor
que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. A igreja pode sentar. Esse hino me lembra duas coisas muito importantes na Bíblia. Primeiro, quando Jesus responde aos seus críticos, porque os apóstolos estavam colhendo espigas no sábado. E Jesus disse: meu Pai até hoje trabalha. E a igreja também tem que trabalhar. E trabalhar em quê? Na obra do Senhor. Vamos nós trabalhar. Nós vamos fazer outra leitura. Uma leitura muito importante por parte do pastor Walter. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem bem atento. Está no livro de Ezequiel, capítulo 3. Nós vamos ler do 16 ao 21. Sentados mesmo. Abra só o coração. Deixe Deus falar profundamente a você. Ezequiel, capítulo 3, verso de 16 a 21. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor. Fim dos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas. Mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu salvastes a tua alma. Deus nos abençoe. Irmãos, essa leitura do Velho Testamento nos mostra quanto Deus é preocupado com a vida do ímpio. Quanto Deus é preocupado pela fidelidade daqueles que se dizem justificados. Nós precisamos entender que quando nós somos chamados por Cristo, quando Ele nos permite o coração ser aberto para ouvir a sua palavra e a gente mudar de vida, ser uma nova criatura, Ele cobra de nós certas coisas. Primeiro, nós não seremos mais da mesma criatura. Aquele homem que estava em nós antes da conversão morreu. Nós somos uma nova criatura nascida em Cristo Jesus. E a função dessa nova criatura é glorificar o nome de Deus. E glorificar o nome de Deus significa que nós o amamos acima de quaisquer coisas. E uma maneira de nós despertarmos, demonstrarmos e vivermos esse amor em Cristo é salvando vidas. Enquanto nós estamos aqui sentados no ar-condicionado, uma iluminação boa sendo transmitida pela internet, você pode até rever em casa os erros do pastor que pregou, os erros do dirigente. A gente só não vê os da gente, né?
Porque quando a gente senta aí, a gente não vê os erros da gente. Você pode rever tudo. Mas uma coisa, sem internet ou com internet, você tem que fazer é rever seus conceitos de cristianismo. Precisamos urgentemente sair das cadeiras e lembrar que muita gente está indo para o inferno. As igrejas estão diminuindo, os bailes funk estão crescendo. As igrejas estão diminuindo e a quantidade de bar aqui no Geisel triplicou. Quando eu saio daqui que eu vou para casa, eu tenho um trabalho. Altino também, que mora para o lado de lá. Se ele for por aqui. A quantidade de gente bebendo e comendo nesses horários aumentou. Enquanto as igrejas estão cada vez mais ficando raquíticas. Igreja não é time de futebol que a gente pode tirar o técnico. Igreja é o corpo de Cristo. Se o corpo não está funcionando bem, é porque tem alguém que está querendo esmorecer. Eu sou só um secretário de missões. Mas eu sou louco por missões. E eu queria encontrar um grupo dentro dessa igreja que fosse louco por missões. Que chegasse assim e dissesse para mim: pastor, independente de Fabiano, de Josias, de Bruno e do Senhor, eu estou com um grupo aqui de umas 10 pessoas e sábado de 4 horas da tarde nós estaremos aqui na porta da igreja para levar os convites para essas pessoas, para elas virem à nossa casa ouvir a palavra de Deus. Como eu sonho com isso. Como eu sinto saudade de avanço missionário, de projeto missionário quando eu participava. Que a maior alegria do crente depois da salvação é ter o privilégio de pegar o evangelho para alguém e esse alguém na tua testa dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. O texto que Walter acabou de ler, pastor Walter, nos mostra a responsabilidade que nós temos diante de Deus pelas almas perdidas. Amém? A bandinha está com a palavra. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com alegria?
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar da minha mão é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levante suas mãos. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levante suas mãos. E o levantar as minhas mãos é pra dizer. Diga mais uma vez. A honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer que pertenço maior que o nosso Deus. Nosso Deus é Deus no impossível. Fala com as estrelas.
vento e o mar, igual ao nosso Deus não há. Diga não, Deus maior. Não é Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz, do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. Diga, é o Deus de maravilhas, é o Deus de maravilhas, operando quem pedirá. É o Deus de maravilhas que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas que faz estéril dar a luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Ó Deus maior. Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus impossível. Nada faz estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. O cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, operando quem pedirá. É o Deus de maravilhas que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas que faz estéril dar a luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Só a igreja é o Deus de maravilhas. É o Deus de maravilhas. É o Deus de maravilhas que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas que faz estéril dar a luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Nós temos um grupo de adolescentes que vai participar também da nossa festa, né? Afinal de contas, é uma festa para Jesus. E quanto mais departamento estiver participando do culto de missões, melhor ainda. Então está com a oportunidade o grupo Ágape. Pode entrar, pode começar a glorificar o nome de Deus.
voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor.
águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Amém, irmãos. Eu estava comentando com o presbítero, a visão que a gente tem daqui é algo magnífico. Eu não gosto de ver, às vezes, na internet, algumas crianças pregando, porque muitas delas são coisas treinadas. É o pai que treina, passa uma semana ensinando a criança a falar sobre a Bíblia, para a criança aparecer na internet pregando. Mas eu estava olhando daqui, a atenção que esse grupinho de crianças que tem aqui na frente, eles estavam dedicando ao grupo de coreografia. Como eles estavam atentos. E eu lembrei que uma vez eu estava ali no culto da auxiliadora, e uma criança daqui dessa igreja, não sei se ela está aqui, ela passou quase 40 minutos comigo, conversando sobre Bíblia. Ela misturava tudo, não tinha problema não. Misturou Josué com Samuel, misturou com Jonas, mas o importante é que o assunto dela era só Bíblia. E isso orgulha a gente. Que nós sabemos que os pais dessa igreja e os dirigentes dessa igreja, responsáveis pelas crianças, estão conduzindo elas dentro do caminho do Senhor. Amém? Eu gostaria de chamar o diácono Bruno e o diácono Marconi para tirar a oferta missionária que nós enviaremos à nossa denominação. Se tiver algum visitante na igreja, não se sinta constrangido. Só se o seu coração impulsionar você a colaborar, você tem livre acesso. Se não, é uma obrigação da nossa igreja. Nós temos o dever de colaborar e contribuir com a obra do Senhor. Então, o diácono Marconi e o diácono Bruno vai recolher as ofertas missionárias. Que Deus coloque no coração de vocês um espírito grandioso de bondade e contribuição. Amém?
Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer por todos os dízimos e ofertas levantados nesta noite em favor da tua obra. De forma especial, te agradecemos pelas ofertas que estão sendo levantadas nesta noite em favor da obra missionária da Aliança Congregacional. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar os irmãos que estão encarregados na administração desses recursos, dando-lhes sabedoria e discernimento, Pai, para fazer tudo conforme a tua soberana vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos retirar as crianças do templo para irem para as salas. As professoras Jaciara, Luma, Lígia, Janiele, Laércia e Silvana, que estão responsáveis por esse trabalho de hoje à noite. Eu gostaria que as crianças viessem para aqui. Bem, meus irmãos, vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, Deus, por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado. E te rendemos graças, Senhor, pela vida dessas crianças e dessas professoras, Pai, que se dedicam em te servir, instruindo, Deus, esses pequeninos. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles, ó Senhor, que eles possam crescer no temor do Senhor, amando a ti e a tua obra. Que o Senhor conduza os seus corações para ti, ó Deus. Assim nós rogamos, Pai, a tua bênção sobre as crianças e sobre as suas professoras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Parece que avô é pior do que pai e mãe, né? Eu fico só observando os pirralhinhos sair. Parece que a gente fica mais caducando do que o pai e a mãe quando vê as crianças. Amém. Que Deus abençoe essa futura igreja. Grupo de louvor da nossa igreja está com a palavra. Pastor Eudes não está doente, ele está pregando em Manaíra. Antes que alguém pense em outra coisa, ele está em Manaíra hoje. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vem às vezes chega na igreja com tanta dificuldade, com tanta tribulação, com tanta preocupação. Mas eu convido você a adorar o Senhor nesta noite. Eu convido você a esquecer um pouco as suas atribulações, ou melhor, lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Nós louvamos agora há pouco que não há Deus maior como o nosso Deus. E só nele temos que confiar. Vamos iniciar louvando ao Senhor nesta noite, dizendo: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás. E um dia voltarás para nos buscar a mim e a você. Amém? A igreja fecha os olhos nessa noite. Vamos iniciar adorando ao Senhor. Louve com sua alma. Tu és a minha luz. Diga: se ao teu lado estou. Se ao teu lado estou. Cante.
com fé. Tu és digno de louvor. Com toda a sua alma declare. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Exaltado seja teu nome, Senhor. Cante mais uma vez. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Adora o Senhor. Igreja, só em ti confiarei, só em ti confiarei. Diga isso ao Senhor. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Te adoramos nessa noite. Seja exaltado em nosso meio, Jesus. Seja engrandecido neste lugar, Senhor. Porque Ele é maior, Ele é grande, Ele é santo e Ele virá. Você pode louvar isso nessa noite? Vem Jesus, cante. Vem Jesus, diga Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante mais forte. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Pra sempre reinarás, aleluia.
seja o nome do Senhor, porque Ele é maior do que os meus e os teus problemas. Amém? Celebra o Senhor nesta noite. Te adoramos, Jesus. Não há Deus maior. Diga isso com fé. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus melhor. Não há Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Diga mais uma vez. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Como nosso Deus. Criou os céus. Criou. Adoramos Jesus. Criou o sol e as estrelas. Diga, tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Diga, não há Deus maior. Não há Deus maior. Cante isso com fé. Cante com a sua alma. Declara ao Senhor. Não há Deus. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Cante mais uma vez. E não há Deus maior, não. Diga, não há Deus melhor. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Diga, tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Diga, para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu louvor. Te adoramos nessa noite, Jesus. Permaneça com seus olhos fechados nessa noite. Esse hino diz: meu Jesus Salvador, outro igual não há. Nós acabamos de louvar que não há Deus maior. E agora nós vamos declarar que não há outro igual a Ele. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos louvores, honra, glória, majestade ao Rei que morreu e ressuscitou e está aqui neste lugar. Amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite.
todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Adora Ele, consolo, consolo. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas em nossas vidas. Oh, diga meu Jesus, meu Jesus Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, as maravilhas de teu amor. Cante com fé, consolo, consolo. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou. Diga sempre, sempre te adorarei. Levante suas mãos aos céus e declare, aclame. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. A igreja, montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Diga, firmado estarei, firmado estarei, sempre te
mais uma vez. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. No teu povo neste lugar. Amém? Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agradecendo a Deus por essa oportunidade nesse culto de missões, deixando para a meditação dos irmãos o Salmo 117, o verso 1 que diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. É faixa 5, faixa número 5, louvai ao Senhor. É o título deste hino de louvor e adoração a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai ao Senhor, bendizei seu nome, pois Ele é o único Deus, poderoso é. Louvai ao Senhor, rendei-lhe graças, soberano Ele é, o princípio e o fim. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai ao Senhor, invocai seu nome, fazei conhecidas as suas obras. Louvai ao Senhor, cantai-lhe salmos, falai de todas suas maravilhas. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai ao Senhor todos os povos. Aleluia, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai ao Senhor, bendizei seu nome, pois Ele é o único Deus, poderoso é. Louvai ao Senhor, rendei-lhe graças, soberano Ele é, o princípio e o fim. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai ao Senhor, invocai seu nome, fazei conhecidas as suas obras.
louvai ao Senhor. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai ao Senhor todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvemos ao Senhor. Nós convidamos hoje o pastor Evaldo. É um amigo meu de velhas datas. Velhas entre aspas, né? A gente não é muito velho, não. Ele é da Assembleia de Deus. O Nilson também é da Assembleia de Deus. Prova mais uma vez que a nossa igreja não faz acepção de denominação. Porque lá no céu não tem bandeira. Lá no céu tem crente. E o pastor Evaldo está responsável pela mensagem que o Senhor colocou em seu coração. Mas eu queria pedir ao presbítero Diniz que viesse aqui e orasse pelo pastor Evaldo. Ele vai orar por você. Graça e paz, igreja. Vamos orar. Pai querido, Santo Deus, louvado seja o teu nome. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento tão precioso na tua presença. Queremos te agradecer também, ó Pai, pela tua presença em nosso meio. Queremos te agradecer por cada filho teu que já se encontra aqui na tua casa, que subir a tua casa nesta noite com o intuito de louvar e engrandecer o teu santo nome. Quero te apresentar agora, Pai, o teu servo no teu trono, Senhor. Usa o teu servo, Senhor. Usa da maneira que tu queres, ó Pai. Com certeza tu já colocaste em seu coração o que ele vem trazer para nós. Abre também os nossos entendimentos, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para que possamos ouvir a tua voz através do teu servo. Ó Pai querido, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não venha de ti, Senhor. Tudo aquilo que entristece o teu Santo Espírito. Que só o teu Santo Espírito venha reinar dentro de nós nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor, através da tua mensagem. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e distintos amigos, cumprimentamos a todos com a gloriosa, doce e confortadora paz do Senhor Jesus. Estou deveras alegre poder estar aqui após um período muito espaçoso de tempo, visitando e até ministrando no púlpito desta igreja, pastoreada pelo reverendo Eudes Lopes, amigo também. Um dos seus filhos foi aluno meu na Escola Técnica Federal, e através de irmão Nilson e dele, desse aluno, o filho do pastor Eudes, é que nós nos aproximamos e chegamos até a igreja aqui congregacional e cumprimos uma agenda em uma participação aqui no Retiro. E depois desse período ficamos mais distantes e as nossas atividades também na nossa igreja, mas agora o pastor Valdemar, que está à frente da Secretaria de Missões aqui, SEMI, me fez este convite honroso e eu sinto-me agradecido e vim até aqui na companhia do nosso irmão Nilson. Eu tenho ainda o que dizer aos irmãos sobre a minha formação e origem, muito novo convertido ainda na fé, ainda um jovem ainda de 10 anos de idade, uma criança ainda. Eu fui acidentado na porta da igreja congregacional. O carro me acidentou, minha mãe era nova convertida e foi muito grande a luta que ela enfrentou nesta provação, mas cantei na igreja congregacional em Campina Grande, com a cabeça engessada, costurada a 30 pontos. Fiquei debaixo de um fusquinha, o carro passou por cima de mim e eu escapei, né? Escapei porque Deus tinha um plano para a minha vida
E ali me lembro, o pastor José Severino, lá da Oswaldo Cruz. E ali eu cantei, louvando a Deus, vencendo vem Jesus. Cantei esse hino, recordo. Mamãe depois mudou de quartel, não é isso? Aqui quero recobrar as palavras do pastor Valdemar, que ele disse que as igrejas, né, são muitas, mas no céu não vai entrar nenhuma placa denominacional. E eu concordo em dizer que os quartéis são muitos, há um só general que é Cristo. Mamãe migrou para a Assembleia de Deus, e até hoje está, e nós fomos crescendo, e quando chegou a hora de tomar decisão por Cristo, estava eu na Assembleia de Deus, mas eu louvo a Deus porque se vimos, é o Deus da Assembleia dos Santos, né? Lá no céu se formará uma só igreja, para o céu subirá um só povo, uma só igreja, e nós devemos manter essa comunhão, né? Essa comunhão, porque isso é importante. Jesus morreu na cruz para salvar todos os pecadores, né? E para o céu subirá um povo lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, que adora o Senhor na beleza da sua santidade. Igreja, no original grego, quer dizer eclésia, é a reunião daqueles que foram chamados para fora. É o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora da idolatria, para fora do paganismo, da promiscuidade, da vida de vícios. Nós somos um povo realmente, né, diferenciado, que caminha na contramão da história, e costumo sempre dizer o dedo em riste de Deus, uma voz profética, fazendo minhas palavras, né, de João Calvino. Então, meus irmãos, que maravilhoso é poder estar no culto de missões, pensar a necessidade das almas, né, perdidas, que clamam por salvação, poder ouvir e ter sensibilidade para ouvir o soluço de bilhões de almas que ainda clamam por salvação. E eu estava aqui lembrando desse versozinho que fiz, porque está acontecendo em nossa igreja mais uma conferência missionária, mais uma conferência, e eu fiz esse versozinho ontem. O Senhor reina sobre os povos, o seu nome é salvação, chama as coisas à existência quando ainda elas não são. Reina, ó Rei em majestade, pois teu cetro é a verdade, és o Deus da provisão. É esse Deus que nós adoramos aqui, e que todas as nações possam declarar que Ele reina. Os irmãos creem que Deus reina sobre nossas vidas? Amém? E quer reinar nos corações daqueles que ainda não o conhecem? Ele vai reinar sim, porque a igreja tem um compromisso. A tarefa principal da igreja é pregar o Evangelho de Jesus a todos os quadrantes da terra, até atingir os povos não alcançados. E Deus já tem me dado a oportunidade de, por 2 vezes, declamar um poema que eu escrevo desde a minha juventude, poesias. Não tenho um livro publicado, mas em revistas, jornais, na internet, no WhatsApp, sempre eu faço alguns versos. E lá na tribuna da Assembleia Legislativa, por 2 vezes o Senhor me oportunizou declamar esse poema de minha autoria, e tem a ver aqui com o culto. Semear é urgente. Diz assim, presta atenção nesta poesia. Há vidas que choram lá fora, a desventura de não ter Jesus, vivendo em densas trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. Ovelhas distantes do aprisco, em risco suas vidas estão, à beira da morte, do abismo, sem paz e sem salvação. São almas preciosas, benditas, almas que são do Senhor. Igreja, é urgente esta busca. Semeia a semente do amor. Semeia com fé e esperança, que os molhos nas mãos tu terás. Os pés de quem almas alcançam são lindos, formosos demais. Semeia, que a semente é divina. Confia que o chão brotará, e a palavra que Deus determina, vazia, jamais voltará. Quantos creem assim podem glorificar a Deus? Glória a Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, o tempo é exíguo, é pequeno, até 8 horas, eu sei que o culto era para acabar, eu não vou me exceder dentro do tempo. O Espírito Santo fala em 1 hora, o que ele tem a falar conosco.
certo? Já tem falado, tem se revelado através do canto, há toda uma liturgia do culto. Já oramos, já cantamos, grupo de louvores se apresentaram, adolescentes, enfim, o culto está acontecendo, né? E o Espírito Santo está agindo, trabalhando. E a gente está sentindo a presença de Deus, é isso que é bom. Você está sentindo um calor no seu coração aí? Eu estou sentindo desde que eu cheguei aqui. Alguma coisa que nos aquece por dentro, é a ação do Espírito Santo. E missões mexe com o nosso coração também. Amém? Então está aqui em Atos capítulo 2, versículos 37 por diante, diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E ali o resultado da sua pregação é que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas tomaram decisão por Jesus. Está aí a descida do Espírito Santo, naquela festividade, dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Ninguém é cheio do Espírito Santo para pertencer a uma galeria ou uma elite espiritual na igreja que fala línguas estranhas. Não é para isso o Espírito Santo, certo? E com certeza quando os discípulos ficaram bem acomodados, depois da experiência, que foram batizados assentados, acredito que depois de orarem muito, clamarem, pedindo, né, ao Senhor que fossem eles cheios do Espírito Santo, quando estavam assentados, eles foram visitados por esta presença gloriosa, esse revestimento de poder, que eu comparo exatamente a um navio mercante que ancora no cais, abre suas portas, ali são colocados víveres, alimentos, as portas do navio são fechadas, há o apito, a partida, o navio vai levar mantimento às nações. Crente cheio do Espírito Santo não pode ficar acomodado, simplesmente, né, desfrutando dessa experiência sobrenatural, gloriosa, que é muito bom ser cheio do Espírito Santo, ser fervoroso no Espírito e ter ousadia para testificar de Jesus. A prova inconteste disso é que quando os discípulos estavam muito bem acomodados em Jerusalém, Deus permitiu a morte de um santo, a morte de um justo, para que todos saíssem dispersos por todos os lugares, anunciando a palavra. E a gente vai encontrar lá no capítulo 8, o diácono, evangelista, Filipe, cheio do Espírito Santo, naquele grande avivamento em Samaria, pregando a Cristo. O tema do bom pregador é o Calvário. A mensagem tem que ser cristocêntrica. O centro da nossa pregação é Cristo. Não exaltamos anjos, não exaltamos homens, o marketing pessoal, o culto da personalidade, mas na igreja se glorifica e se exalta a Jesus, o Rei dos Reis. Aquele que venceu a morte e o inferno, triunfou dos demônios, e a Bíblia diz que em virtude, está lá em Filipenses, do processo de humilhação pelo qual passou Jesus, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, isto é, toda a hierarquia angelical, anjos, arcanjos, querubins, serafins, reverencia a autoridade soberana do nome de Jesus. Todos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, reverencia o nome do Senhor Jesus. Um dia até aqueles imperadores romanos atrozes, Nero, Domiciano, que perseguiram os crentes, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, lançando-os nas arenas escaldantes, eles um dia vão comparecer na marra diante do Senhor. Vão comparecer e vão confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós que estamos aqui na terra, já salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, já estamos aqui confessando nesta noite, nesse culto de adoração ao Senhor, que Jesus é Salvador. Nada pode deter a caminhada da igreja, nada pode parar,
o ímpeto evangelístico da igreja do Senhor Jesus. Nada. Perseguição. Perseguição não acaba com a igreja. O sangue que caía nas arenas escaldantes era como que semente em terra fértil. Deus levantava novos crentes para levantar bem alto a bandeira ensanguentada do Evangelho de Jesus. Então, os primeiros cristãos venceram a perseguição. A gente vai encontrar lá um Estevão, né, com um magnetismo espiritual muito grande, uma graça de Deus sobre ele, e atraiu as multidões. Muitos cegos, paralíticos, experimentavam curas. E tem uma passagem, um dos versículos desse capítulo diz assim: e havia alegria na cidade. Onde o evangelho chega, irmão, onde se prega o evangelho, chega a alegria de Cristo, chega a alegria dos homens, que é Jesus, chega a alegria de Cristo nos corações, no seio dos lares e das famílias. É por isso que nós não podemos nos calar. Se estes se calarem, até as pedras clamarão. A igreja não pode calar. A igreja é uma voz profética. Sinta-se consciente disso. Você é uma voz profética nesse mundo que jaz no maligno. Nesses dias que nós podemos compará-los aos dias de Ló, aos dias de Sodoma e Gomorra, que eram cidades impenitentes, pecadoras, viu? Cidades do porte de Campina Grande, né? O cheiro nauseabundo do pecado subiu às narinas de Deus. E Deus resolveu atear fogo naquelas cidades impenitentes, porque tem alguém aí pensando que Deus... tem uma imagem que Deus é um lampião, mas não é. Está no trono com um chicote na mão para açoitar os moradores da terra. Isso é uma visão equivocada de Deus. Ou se tem uma visão de Deus também, marica, que não pode pisar na asa de uma borboleta, nem machucar uma formiguinha. O Deus da Bíblia é amor, mas também é fogo consumidor. Ele tem uma conta a acertar com os moradores da terra rebeldes, que desprezam a sua graça benevolente, bondosa, benfazeja. Mas vamos louvar a Deus, irmão, que nós já recebemos esta graça. Estamos aqui abençoados por Deus. Aleluia. E podemos louvar. Aqui está, meus irmãos, o apóstolo São Pedro. Pensou, havia negado Jesus antes que o galo cantasse. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Se cumpriu. Eu já havia dito a ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas quando o Senhor chama, escolhe. É Ele quem chama mesmo. Se fosse talvez nós humanos, rotulasse Pedro, ele seria sempre uma pústula no corpo de Cristo a arrebentar, a estourar, um tumor. Mas Jesus acreditou em Pedro, perdoou a Pedro. Pedro foi tratado espiritualmente por doutor Jesus, pelo médico que conhece as nossas fragilidades, as fragilidades humanas, as fraquezas humanas. Mas Pedro amava Cristo. 3 vezes ele respondeu: eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro, eu te amo, Senhor. Apacenta meus cordeirinhos. Cuida dos meus cordeiros. E aí está a porta da pregação aberta. No dia de Pentecostes, é Ele que o Senhor chama. É Ele que o Senhor escolhe. Diz: olha, Pedro, você é quem vai aí abrir a boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca que eu te encherei. Está escrito. E é Pedro, na verdade, irmãos, que vai explicar que aquela experiência que os discípulos tiveram em Pentecostes não era que eles estavam embriagados, se na 3ª hora do dia, que eles estavam cheios de mosto, coisa alguma. Era a profecia de Joel se cumprindo ali, e eles recebendo essa experiência gloriosa, foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogos, e ali eles começaram a pregar na língua daquelas aproximadamente 17 nacionalidades ali presentes, o mundo antigo representado ali, mapeado ali. Se em Babel, Deus espalhou as línguas, confundiu as línguas, e em Pentecostes lá juntou as nações para ouvir falar, aleluia, do nome de Jesus. Por isso o texto diz, irmãos: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro, e Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo começa com arrependimento.
dá meia volta em sentido contrário, está lá em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tudo começa pelo portal do arrependimento, pelo portal da cruz. Por isso que o tema do bom pregador é o Calvário, é Jesus que salva, é Jesus que perdoa, é Jesus que limpa o mais vil pecador. E a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus do Senhor chamar. Ninguém tem a patente do Espírito Santo. O Espírito Santo, aleluia, como revestimento de poder, não é um fluido, não é uma força como alguns religiosos ensinam aí, mas ele tem persona, tem personalidade, é suscetível de trato pessoal. O Espírito Santo, ele quer sim se manifestar poderosamente na vida da igreja. Há muitas igrejas que são semelhantes a caixão de defunto, né? De madeira de lei. São templos com pináculos, bem ornamentados, bem estruturados, de forma arquitetônica, mas é tal qual um caixão de defunto. Quando se abre a tampa, lá tem um corpo inerte e sem vida. Mas eu quero dizer que a igreja, o Senhor, tem brilho. Antes dela ter CGC e CPF, aleluia, ela é um organismo vivo. Porque o Espírito Santo se move na vida da igreja. No mínimo trabalho que você se sente direcionado a fazer na igreja. Pode ser o trabalho mais humilde, se for feito em consciência de Deus. É a ação do Espírito Santo na sua vida. Mover uma cadeira de um lugar para outro. Organizar a igreja. Qualquer trabalho. E muito mais o trabalho da evangelização, que é a tarefa principal da igreja. Esse sim é o trabalho urgente, urgentíssimo. Anunciar este mundo que jaz no maligno, que Jesus está voltando. Comunicar as boas novas, seja através do evangelismo pessoal, do evangelismo em massa, através da internet, fazer uso até das mídias. Olha o culto agora sendo apresentado pelas mídias, pela internet. Quantos podem estar sendo alcançados? Então nós temos tudo nas mãos nesse contexto para fazer o melhor pelo reino de Deus e expansão do mesmo. E está aí com muitas outras palavras. Testificava Pedro dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O verbo está na forma imperativa, é um verbo de força. Salvai-vos desta geração perversa. Os homens dos dias de Noé não são melhores do que os homens dos dias atuais. Agora saiba de uma coisa: como aconteceu lá, vai acontecer aqui. A porta da arca se fechou e Noé, o maior pregador, mas Noé, o maior pregador, 8 pessoas apenas se converteu com a sua pregação, e os animais que entraram aos pares na arca, sim, mas Noé salvou a família. Tem muita gente aí com a agenda cheia, completa, vive mais no avião do que em casa, reunido com a família, né? Mas já ganhando os outros para Cristo e perdendo sua casa, seus filhos e sua família. Noé foi um grande pregador, salvou a família, aleluia. O pregador, o pregoeiro da justiça, abrigou-os todo na arca, toda a família, e escapou daquele mundo diluviano, de todo aquele dilúvio. E a Bíblia diz que, como foi nos dias de Ló, também será nos dias da vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. Ele não disse quando voltaria. Não adianta, você pode ser doutor em divindade, mas será um esforço muito inglório tentar delimitar, marcar o dia da volta de Jesus. Tentar. Quem já entrou por esse caminho, errou, fracassou, envergonhou-se, porque Jesus deixou claro, 24, 36 de São Mateus, acerca da vinda do Filho do Homem. Nem o Filho, nem os anjos saberá o dia, unicamente o Pai. Do ponto de vista humano, ele falou, hoje ele está na glória, e ele sabe a hora sim de retornar, de voltar para buscar a sua igreja, e levar a sua igreja da glória, para a glória. Mas a ordem de Pedro, na sua prédica, no seu discurso incisivo, cheio do Espírito Santo, foi: salvai-vos dessa geração perversa. Escapem, em outras palavras, por amor da vossa vida. Então é a igreja que tem que dar este brado, tocar a trombeta em Sião. Somos nós que temos que, na verdade, fazer o trabalho da evangelização, que é algo contagiante. Pacientes e doenças infecto-contagiosas no leito de um hospital são colocados em leitos separados.
Mas o vírus que nos alcançou, esse vírus sagrado da salvação, ele é contagiante, nós temos que levá-lo. Temos que levar a salvação de Cristo, comunicar as boas novas, as notícias alviçareiras do Evangelho de Jesus a todos os nossos amigos, vizinhos, na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho. Tem gente, eu tenho uma chamada para a África. Quando é Copa do Mundo, tem gente que tem até chamada para o país onde sediará a Copa, para fazer turismo. Mas missões começam em casa. Missões começam em casa. Está lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ideia é de simultaneidade, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Missões começam em casa, mas uma igreja que tem, na verdade, uma declaração de propósito, à luz de Atos 1:8, ela vai enxergar com as lentes da urgência e da necessidade o clamor daqueles que sofrem em volta da igreja, no bairro, na cidade, no estado, em nível nacional e transcultural, que são as missões que ultrapassam barreiras físicas, geográficas e linguísticas. É a igreja do Senhor Jesus, nesse contexto, que se encontra no apagar das luzes. Nós estamos no apagar das luzes da história da igreja. E cantou aqui tão bonito hoje, algo interessante, Maranata, né? Maranata, ora vem, né, Senhor Jesus. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Mas muitos crentes não podem orar assim, não é verdade? Porque às vezes estão desatentos, despercebidos, não estão cumprindo o ID do Senhor, não estão disponibilizando o seu tempo para a evangelização nos hospitais, porto, aeroporto, não estão falando de Jesus. Estão deixando de proclamar Cristo, estão calando. E Jesus não chamou ninguém para ser agente secreto do FBI. Amém, irmãos? Ele não chamou ninguém para ser agente secreto. Temos que mostrar nossa cara, né? Que o nosso compromisso é um compromisso bom. Que o nosso Jesus é melhor do que as ofertas do mundo, do que os prazeres do mundo, do que os bens materiais, do que todo e qualquer projeto de governo. Olha, eu quero dizer que o problema da humanidade nem é questão social, socioeconômica. Eu quero dizer que está lá em 14:34 de Provérbios, a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Tem sido o grande fracasso de muitas nações, é o pecado. Por isso que a exortação de Pedro é atual, é para o tempo presente. Salvai-vos dessa geração perversa. E nós estamos aqui como igreja, como já foi dito aqui nesta noite, bem acomodados, mas temos que ter o mesmo sentimento, como disse Paulo, que houve em Cristo Jesus, o sentimento de compaixão, e levar Jesus, e falar de Jesus. Pedro estava cheio do Espírito Santo, mas 3.000 almas tomaram decisão por Jesus, porque estavam presentes na reunião. Como é que a gente pode pregar o evangelho e ter resultados, crescimento quantitativo, qualitativo da igreja, se a gente não convidar os pecadores para vir ao culto, se a gente não fizer um esforço e for buscar as pessoas e trazê-las, fazer o trabalho da distribuição de literatura, não é isso? E tudo tem um custo. O evangelho é graça, dizia certo erudito, mas se faz necessário dinheiro para comprar os baldes que levam a água da salvação. Como é que se pode adquirir literatura para distribuir? Precisa se contribuir. Se faz também com a nossa contribuição. Jesus tem que ser Senhor, tem que reinar também no nosso bolso, né? No bolso de muitos crentes parece que Jesus não reina, não. É importante que ele reine. O dinheiro de Jesus está no bolso dos crentes. Então a obra missionária funciona essa engrenagem também, com as nossas contribuições, para que na verdade possamos enviar obreiros, enviar missionários e mantê-los com dignidade, num país distante, fora da nossa cultura, mas ali está representando bem a igreja, a nação, e com certeza eu sei que no coração desta igreja, da liderança, do pastor dos Lopes, há sim um compromisso, e isso ele não pode fazer sozinho, é um trabalho de todos nós. Então nós estamos no apagar das luzes, os dias de Ló são chegados, os dias de Noé são chegados. Os dias de Noé casavam e davam-se em casamento. Nada é pecado.
Casar, eu sei que vai ser muito melhor no milênio, porque não tem inflação, né? Não vai ter inflação, quem vai governar é Jesus. Mas não é pecado casar. Mas aquela sociedade era uma sociedade hedonista, preocupada com os prazeres, apenas com imediatismo. E é o retrato da sociedade atual, onde a inversão de valores existe. Isaías declara muito bem em 120, ai daqueles que ao mal chamam bem, ao bem chamam mal, ao amargo chama doce, o doce amargo. A escuridade chamam luz e a luz escuridade. Esse é o contexto que nós estamos, enquanto igreja, enfrentando governos, enfrentando, meus amados irmãos, líderes e pensamentos da ONU e de outras tantas instituições que influenciam através da cultura, das artes, e até se instrumentalizando de artistas de Hollywood para divulgar uma mensagem ateísta, materialista, hedonista, anti-Deus. Por isso que a igreja precisa se acordar, reconhecer a sua força. E lá em Atos 8, 1 e 8, concluindo, ali está uma declaração de propósito. Podemos tomar, sim, posse dessa declaração. Recebereis poder, ao descer sobre vós o meu espírito. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que cumpramos o ídolo imperativo do Senhor Jesus, levando esse evangelho, esta palavra que não volta vazia. Quando falamos de Jesus, as pessoas estão atentas e querem ouvir a palavra. Antigamente era todo um esforço, chegava no meio de uma feira. Eu me lembro de uma missionária que contou um testemunho que seu pai ainda, em tempos idos, difíceis para pregar o evangelho, havia muita perseguição no Nordeste do Brasil. Ele chegava numa feira, colocava o chapéu, a Bíblia debaixo, levantava um pouco assim, o chapéu dizia, está viva, e baixava. Levantava novamente, está viva. Os irmãos amigos sabem que no meio da feira, quando alguém chega falando da banha do peixe-boi, aí o pessoal é curioso, começa a querer ver o peixe elétrico ali, quer até tocar na água. É toda uma propaganda que aquele cidadão camelô faz para chamar a atenção dos seus futuros clientes, com aquela mística toda, aquela curiosidade. Assim fazia como estratégia para a evangelização o pai da missionária. Está viva, e baixava o chapéu. Está viva. E as pessoas vinham saber o que é que tinha debaixo do chapéu. E quando certo número cercava ali em torno dele, ele abria a boca e dizia, está viva a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Temos que ter estratégias para poder alcançar os pecadores nesta última hora. Nós estamos no apagar das luzes da história da igreja. Os sinais da vinda de Cristo estão todos se cumprindo. Fome em alguns lugares, má distribuição de renda. O que mais, irmãos? Falsos cristos, falsos profetas. Podemos dizer também, a figueira está florescendo. O maior sinal é este. Israel, em 48, voltou para a sua pátria. Estava na diáspora, dispersa o povo. Mas há uma profecia em 66, Isaías. Poder-se-ia nascer uma nação em um só dia, Sião esteve de parte e deu à luz. E um voto de um brasileiro, numa reunião da ONU, consolidou Israel novamente, pátria independente, soberana, com bandeira, Está lá em 12 de Gênesis, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A figueira floresceu, é símbolo da nação israelita. Israel voltou à sua pátria, é uma nação soberana, é uma nação próspera. E o Brasil tem, na verdade, feito uma aliança com a pátria de Israel, e com certeza nós estamos debaixo desta bênção que nos alcança. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então declaremos a prosperidade da nação brasileira. A igreja tem responsabilidade nesta nação de propagar a vitória, a prosperidade da nação, que começa com a conversão da idolatria a Cristo. O Brasil é o país do carnaval, da macumba. Se macumba fosse coisa boa, nem era macumba, era boa cumba, mas é má mesmo, é macumba.
país do carnaval, país do futebol, né? Tão fragilizado, né? Com recordações tristes do 7-0 da Alemanha, do 7-1 da Alemanha, e o pessoal estão se contentando agora com a Copa América, viu? Pálida, uma vitória pálida, as pessoas vão se enganando com isso, com carnaval, com futebol, mas graças a Deus a gente pode declarar aqui nesta noite que o reino de Deus nem é comida, nem é bebida, mas é gozo e é paz e alegria no Espírito. Isso nós temos aqui, gozo, alegria no Espírito, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Mas o mundo jaz no maligno, muitos estão sendo levados a passos largos para o inferno, e nós temos que avisar ao ímpio, a responsabilidade está sobre nós, o sangue daqueles que na verdade precisam ser alcançados, está sobre nós se não avisarmos ao ímpio. Essa semana Deus me deu a oportunidade de dentro até do banheiro de um shopping, falar de Jesus. Bati na porta, o rapaz está ocupado, mas enquanto eu estava ali, olha, parece até jocoso, mas me deu uma vontade de falar de Jesus para ele. E eu disse verdades, eu disse que a gente até fazer os atos fisiológicos, é uma bênção de Deus. Já pensou você sofrer de uma prisão de ventre e não poder fazer suas necessidades com tranquilidade? Então ele começou a responder, isso é verdade. Aí, às vezes nem agradecemos quando tomamos banho, a água que cai sobre nós. E ali me deu a oportunidade de falar de Jesus para ele, e eu fui falando de Jesus. Quem é evangelista, quem é missionário, parece coisa de louco, fala de Jesus no banheiro, no ponto do ônibus, dentro do elevador, já preguei dentro do elevador, já falei de Jesus para ascensorista, falei dentro do táxi, fui pregando, ele vai me levar até lá, no bagageiro de uma moto. Quantas vezes eu era convidado para ministrar a palavra de Deus, e eu ia de moto, tinha carro, ia no bagageiro, ia falando de Jesus ao pé do ouvido do motoqueiro, e ele ia diminuindo a marcha, então ele estava gostando, e ele ia diminuindo a marcha, eu falando de Jesus, o plano de salvação, falando, quando chegava lá que minha esposa abria a porta, eu estava orando no meio da rua, 11h30 da noite, pelo motoqueiro, aceitando Jesus. Aleluia! Foram muitas vezes, não foi apenas um, e ele chorando e aceitando Jesus, e voltando para casa. O evangelismo no bagageiro da moto, em qualquer situação, abre a tua boca, fala de Jesus, é tempo de falar de Cristo, proclame poder, recebereis a virtude, dunamis no original, proclame poder, na escola, na vizinhança, aonde você estiver, fale de Cristo, porque o mundo carece desta mensagem. E como ouvirão se não há quem pregue? E aqui estão aqueles que na verdade foram chamados para não exercer uma fé egoísta, mas é repartir desta graça redentora com o mais vil pecador. Então se prega o lugar em qualquer situação. Tem situação que a gente sente a vontade de falar. Na sala de aula, às vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus, de falar de valores transcendentais, não exatamente, digamos assim, transformar o trabalho no culto, não é essa a proposta, mas tem situações que você fala, você vai ministrar a literatura, vai falar no barroco, reforma contra reforma, você não pode deixar de falar de Lutero, jamais. Você vai ter a oportunidade de mostrar exatamente os valores da reforma, né? Aqueles solas, a importância de Lutero naquele contexto, e vai falar exatamente da salvação pela fé, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo verá da fé. Temos a oportunidade em todas as situações. Pastor Valdemar aqui, ele me conta às vezes que ele usa de estratégia, ele pega lá uma música, composição de Roberto Carlos, né, que fala em Jesus, toda uma letra aqui, tem música evangélica que às vezes fala, é mais uma declaração de amor, do namorado para a namorada, o nome de Jesus aparece no final da música. E aquela composição de Roberto Carlos, que tem uma música que tá, uma letra voltada para Jesus, para falar em Jesus, você traz para ali, não é J. Neto, mas é Roberto Carlos, e você começa a evangelizar a partir dali. O evangelista aqui
Faz isso, o pastor evangelista aqui faz isso. O secretário de missões de vocês pode falar de evangelismo, porque não é teoria na boca dele, ele tem a prática. Ele tem exatamente uma seara muito maior do que o espaço da igreja. Ele tem um reduto de mais de 1000 alunos. Ele tem as oportunidades que Deus dá sabiamente para implantar valores da fé genuína, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus neste mundo, igreja. Proclama o poder de Cristo. E a ordem é essa: salvai-vos dessa geração perversa. Que Deus nos abençoe. Passei 5 minutos, me perdoe. Amém, irmãos. É assim que Deus faz, né? Manda um recado para a gente. Eu estava ouvindo o irmão falar. Eu fui para uma cidade no interior chamada Bodocó, interior de Pernambuco, lá no final do mundo, fronteira com Piauí. Eu fui fazer um projeto missionário pela Juvep, passei 25 dias lá. Na época, o ministro da Economia era Dilson Funaro. E me apelidaram de superministro Funaro, porque depois de Josenildo, que era o líder, eu quem resolvia tudo lá. E nós tínhamos uma cidade do interior muito próximo. Preparamos a praça para pregar o evangelho, caminhão lá, os meninos ensaiando. Um cara chegou do lado de fora, era mais ou menos 6 horas da noite, e disse: o que é que vocês vão fazer aí? Nós vamos fazer um culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele disse: o primeiro crente que subir naquele caminhão para falar de Jesus, eu atiro nele. Sentou na calçada, botou uma banqueta, uma garrafa de cachaça e um revólver em cima da mesa. E os meninos ficaram assustados. Eu digo: calma, gente, vamos orar. Josenildo chegou, que era o líder, eu contei para ele. Ele disse: não tem problema, se a gente morrer, a gente vai para o céu. Vamos orar. Sobe o pessoal do louvor no caminhão, começa a trabalhar, que a gente vai ficar circulando na praça e orando. Não deu meia hora, Jesus Cristo botou aquele homem para dentro de casa, pegou o revólver, botou na cintura, a garrafa de cachaça, entrou, fechou a porta, mas não apagou as luzes. Com certeza ele ficou ouvindo a palavra. Jesus quer fazer da nossa vida não só um milagre como ele já fez, mas ele quer fazer de nós um instrumento em suas mãos. Amém? Lembre-se disso. Nós viemos a essa igreja para ganhar alma para Jesus. Amém? Diácono Bruno, por favor. Nós estamos encerrando, irmãos. Hoje é dia de festa, se prolongou um pouquinho. Eu pensava que eu ia terminar de 9 horas, mas terminamos mais cedo. Bruno vai dar uns avisos. Irmãos, nós recebemos aqui esse aviso das auxiliadoras, né, da nossa igreja. As auxiliadoras, junto com o Conjunto Ebenezer, oferecem este culto em ações de graças pelos aniversários das irmãs. Irmã Antônia, que foi dia 12 de agosto, irmã Nininha, dia 15 de agosto, e irmã Paula Fracinete, dia 15 de agosto também. E aproveitando, irmãos, lembrando a todos que na última sexta-feira desse mês, seguindo a nossa programação de cultos nos lares, será o culto na casa da irmã Antônia, né? Ela pediu para fazer esse culto desde o início do ano, né? Já está agendado, até para comemorar o aniversário dela e de outras pessoas de sua família que também completam ano agora em agosto, tá? Então, convocamos a igreja para na última sexta do mês nos fazermos presentes na casa da irmã Antônia. Acredito que a maior parte dos irmãos já sabem, e daqui para lá a gente vai divulgar o endereço melhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. E agora, aproveitando aqui que o nosso diácono Bruno deu o recado da última sexta-feira, eu quero dar da próxima sexta-feira. Então, Departamento de Homens, sexta-feira que vem, na próxima sexta-feira, nós faremos nossa reunião semanal e eu conto com a presença de cada um dos amados irmãos. Tem sido uma bênção esses cultos, então quem vem está saindo abençoado daqui, e nós gostaríamos de abençoar muito mais pessoas.
Então venha, irmão, orar conosco. Termos esse instantezinho aqui na presença do Senhor é muito importante. Sua presença é muito importante. Tá bom? Então conto com a presença de cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus, sexta-feira, 19h30, aqui na nossa igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos encerrar. Vou pedir ao diácono Josias para ele deixar com o pastor uma pequena lembrança da igreja. Não é muita coisa, a gente fazendo a comparação do que ele deixou para a gente. Ele deixou um grande tesouro no nosso coração, e nós vamos retribuir ele. Só uma lembrança, mas em nossos corações eu tenho certeza que essa palavra que ele deixou não vai ser esquecida, que nós viemos para vencer. E de vez em quando eu vejo a irmã Liliane pregando, eu chamo ela de pastora, quando ela diz assim: você tem que vencer, nós viemos aqui para vencer. Mas é uma realidade, nós somos em Cristo mais do que vencedores. E nós temos que trazer para a gente essa garra, esse poder. Amém? Com a palavra, o diácono Josias. Pastor. Meus irmãos, final de culto, queremos agradecer a presença do pastor aqui conosco. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. Deixa as crianças entrarem. Feche seus olhos, oremos. Pai de toda graça, Senhor de toda glória, nós te louvamos nessa noite, te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite reunidos no nome santo de Jesus, para bendizer ao Senhor, para exaltar a Ti, ó Deus, e reconhecer que o Senhor governa sobre todos nós. Ó Deus bendito, queremos apresentar toda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, pedindo a Tua graça, a Tua proteção, o Teu cuidado, que esta semana seja uma semana rica das Tuas bênçãos sobre todos nós, nos livra de todo o mal, guia-nos, Senhor meu Pai, segundo a Tua boa mão. Assim nós te oramos, Deus, e te rendemos graças no nome santo de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Uma ótima semana aos irmãos. Deus abençoe a todos. Em